Livro de Glória em Glória, Capítulo 2. A oferta da vida. Ao surgir este presente mundo, nosso Deus moldou um ser semelhante a Ele mesmo para seus próprios e santos propósitos. Entre os principais destes propósitos, conforme discutimos no capítulo 1, há o fato de que Ele está procurando uma noiva. Deus está no processo de criar para si mesmo uma eterna companheira íntima. O homem, o objeto da atenção e afeição de Deus, é aquele que foi moldado para cumprir este maravilhoso desígnio. Vamos lembrar aqui, entretanto, que no universo de Deus, somente criaturas semelhantes podem se casar. Tal intimidade só é permitida entre seres da mesma espécie. Portanto, para que os desejos de Deus sejam realizados, o homem deve ficar qualificado para participar desta união. Ao olharmos firmemente para nosso primeiro ancestral com estes pensamentos em mente, algumas sérias deficiências se tornam aparentes. Adão, mesmo antes da queda, não estava qualificado para corresponder às intenções de Deus. Embora ele se assemelhasse a Deus em muitas coisas, está claro que ele não era exatamente o mesmo tipo de ser que Deus é. À medida que meditamos nisso, um problema surge. Deus e o homem não têm o mesmo tipo de vida. Portanto, eles não podem ser considerados o mesmo tipo de ser. Embora a vida que Adão e Eva possuíam fosse inicialmente boa e nunca terminasse, ela era uma variedade humana, criada. Em contraste com ela, a vida do seu Criador era a do tipo sobrenatural, sem princípio. Deus e o homem eram, obviamente, espécies diferentes. Suas vidas estavam em um plano completamente diferente. Uma era meramente humana e a outra era divina. Uma era uma forma de vida inferior, ligada à terra por um corpo físico, enquanto a outra é espírito e enche o universo. Não apenas a vida do homem não é igual à de Deus, mas ele nem mesmo é o segundo na fila. As Escrituras nos ensinam que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Hebreus 12, 9. Estas considerações nos apresentam evidência suficiente para imaginar que esse casamento entre Deus e o homem não seria possível. Por esta análise, chegamos à conclusão de que o homem, da maneira como foi criado, não era adequado para ocupar a posição programada para ele. Portanto, é lógico supor que, já que nosso Criador tinha em mente esse plano glorioso, ele também tinha algum modo de cumpri-lo. Ele deve ter feito alguma provisão para o homem mudar. Em algum lugar nos desígnios de Deus, deve ter havido um jeito preparado para o homem tornar-se algo diferente do que ele era, para preencher essas santas intenções. E certamente havia. Deus, em sua infinita sabedoria, tinha providenciado tudo o que era necessário. Não é surpreendente que a primeira sugestão da existência de tal plano seja também manifesta no Jardim do Éden. Quando nós lemos o relato de Gênesis, entre as muitas descrições do jardim, 2 árvores especiais são mencionadas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 9. Não temos que ler muito para descobrir que estas duas são muito mais do que simples árvores. O efeito devastador que comer da árvore errada teve sobre a humanidade parece ser evidência mais do que suficiente deste fato. Todas as outras árvores do jardim tinham sido oferecidas livremente a Adão e Eva, como alimento, mas aquela específica árvore tinha sido proibida. Seu fruto era tão mortal, tão devastador, que prová-lo alterou para sempre o curso da história humana. Agora, em vista disto tudo, parece razoável supor que a outra árvore, a árvore da vida, também continha fruto de grande consequência. Se a árvore da morte tinha um efeito tão poderoso, o que teria acontecido se Adão e Eva tivessem provado da árvore da vida? Será que uma prova deste outro fruto teria mudado os dois de maneira igualmente dramática? Acredito que, à medida que prosseguimos, você verá que este é o caso. Qual é, então, o significado da árvore da vida?
O que Adão e Eva perderam pela desobediência ao seu Criador? Talvez o melhor meio de descobrir isto seja olhar para o resto das Escrituras e ver se podemos encontrar lá qualquer indício. Conforme lemos em Gênesis capítulo 3, entendemos que essa árvore teria lhes concedido uma variedade de vida que eles ainda não possuíam. Esta verdade é mostrada claramente pela afirmação que Deus fez quando foram expulsos do jardim. Ele fez isso para que não tomassem também da árvore da vida e a comessem e vivessem eternamente. Gênesis 3, 22. Aqui, nós percebemos que Adão e Eva nunca tinham comido dessa árvore. Embora ela estivesse disponível a eles, nunca aproveitaram a oportunidade de saboreá-la. Se o tivessem feito, eles já possuiriam esse novo tipo de vida. De fato, é possível que, se eles tivessem primeiro provado desse fruto, eles teriam tido a força e a sabedoria para sempre evitar o outro. Conforme vimos, a árvore contendo vida estava no meio do jardim. Gênesis 2:9. Observe que não era a selva do Éden, mas um jardim, significando que fora projetado por alguém. Na selva, as plantas e árvores crescem aleatoriamente, mas um jardim é projetado, e este projetista colocou a árvore da vida no centro, como a peça central de seu projeto. Seguramente isto nos indica que a dádiva dessa vida está no centro de todas as intenções de Deus concernentes ao homem. É, na verdade, o verdadeiro veículo através do qual ele pretende transformar o homem, daquilo que ele era quando foi criado, para aquilo que Deus deseja que ele se torne. Já que essa vida é tão importante para nós e para Deus, capacitando-nos a preencher seu plano original, parece crucial que nós aprendamos o máximo que pudermos sobre isto. Cada cristão deveria entender completamente a ambos, a meta para a qual Deus está trabalhando e também os meios que ele está empregando para chegar lá. Vamos, portanto, gastar um pouco de tempo para investigar o que exatamente esta vida significa. De eternidade a eternidade. A Escritura diz no Salmo 90, versículo 2, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isto é um pensamento muito profundo. Então, vamos parar aqui e meditar sobre isso. Se pudermos voltar no tempo, o mais longe que nossa imaginação permitir, antes que tudo fosse criado, Deus está lá. E, de novo, se projetarmos nossos pensamentos para o futuro, o mais distante que possamos imaginar, para um tempo em que este mundo já tenha sido dissolvido e novas coisas tenham sido criadas, Deus ainda está lá também. Nosso Pai Celestial não fica preso dentro do que chamamos tempo. O tempo faz parte da criação dele. Ele existe além e muito acima do tempo. Deus sempre existe e existe para sempre. Ele é um ser que nunca teve um princípio e nunca terá fim. O tipo de vida que Deus possui é vida não criada. Ele não começou em algum ponto particular no tempo. Portanto, a vida de Deus é descrita como sendo eterna. É aionion, na língua grega original, que significa atravessando as épocas. Sua vida é tão cheia de vitalidade, tão duradoura, que mesmo a passagem do tempo não a diminui. É uma vida sem origem ou fim, sem tempo de nascimento ou hora de morte, imutável, incorruptível e imortal. Esta pequena meditação nos leva ao verdadeiro significado da palavra eterno. Simplesmente significa sem princípio e sem fim, e descreve a verdadeira vida de Deus. Neste livro, daqui em diante, vamos usar a letra V em maiúsculo na palavra vida, em referência a esta vida especial não criada. Com tudo isso em mente, podemos entender uma coisa muito profunda. Nosso Deus decidiu oferecer sua própria vida, essa vida eterna, aos homens. Nas Escrituras, nós lemos sobre essa maravilhosa verdade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aionion Zoe.
João 3,16. Louvado seja o Senhor! Aqueles que creem em Jesus recebem essa vida sobrenatural. Eles recebem, dentro de si, uma vida não criada. Agora não estão mais afastados da vida de Deus, Efésios 4,18, mas foram trazidos para um relacionamento de filho com pai. Este relacionamento começou através da procriação de Deus. Não somos simplesmente filhos adotados de Deus. Nós, seres humanos, somos realmente nascidos da própria vida de Deus. Nós fomos gerados em uma esperança viva, 1 Pedro 1,3. Nós somos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, 1 Pedro 1,23. Veja também João 1,13, 3:3-8, 1 João 2,29, 3:9, 4:7, 5:1, 4 e 18. Que coisa indescritível Deus fez por nós, pequenos e insignificantes seres humanos. Como pais e mães, nós geramos filhos e filhas, transmitindo nossa vida a eles. Quando concebemos e parimos crianças, nós lhes transmitimos a vida humana. Da mesma forma, Deus, em sua gloriosa e imensurável misericórdia e bondade, escolheu dar aos homens mortais sua própria vida incorruptível, sem princípio e sem fim, eterna. Este é verdadeiramente um grande amor que Deus tem pelo mundo. Nada no universo é mais precioso, mais valioso do que a vida de Deus. Antigamente, Deus era o único ser que podia ser chamado imortal. 1 Timóteo 6,16 diz que Ele é o único que possui imortalidade. Isso porque só Ele nunca teve início nem fim. Mas agora Ele está gerando mais filhos, e estes filhos são também seres imortais, porque compartilham a mesma vida não criada dele. 2 Timóteo 1,10 revela que Ele trouxe à luz a vida, Zoe, e a imortalidade mediante o Evangelho. Nenhum presente poderia ser maior. Nós temos a oportunidade de nos tornarmos participantes de tudo o que Deus é. Ele concedeu sua vida aos homens e os está chamando a crescerem em direção a tudo o que Ele é por meio desta vida. Que notícia maravilhosa! 3 palavras gregas. Infelizmente, a grande verdade de que Deus concede sua própria vida aos homens tem sido um tanto obscurecida pela tradução das palavras gregas à nossa própria língua. Os gregos eram evidentemente muito filosóficos quanto à ideia de vida e tinham diferentes palavras para distingui-las, enquanto que em português nós temos apenas uma palavra. Isto então confunde o verdadeiro significado das palavras do Novo Testamento. Para nossos propósitos aqui, estaremos focalizando 3 palavras gregas do Novo Testamento, que são traduzidas em português por uma única palavra: vida. Muito embora estas 3 palavras sejam traduzidas como uma única palavra portuguesa, elas têm significados distintos. Se não distinguirmos entre elas, podemos estar ignorando uma revelação indescritivelmente essencial. A primeira palavra que é traduzido por vida em nossas versões é bios, que se refere à nossa vida neste mundo físico. Esta é a palavra que dá origem ao termo biologia e inclui conceitos como nosso sustento, a duração de alma que o homem possui. É esta vida que compreende nosso pensamento, nosso sentimento e nosso processo de tomada de decisões. E é nesta vida que os homens, que não nasceram de novo, vivem neste presente mundo. Aionion, nossa vida física e nossa conduta moral. A segunda palavra que é traduzida por vida em português é psique. Esta palavra tem sido traduzida como alma e como vida e, talvez, devesse aparecer em alguns lugares traduzida por vida da alma, para dar um significado mais preciso. Através do Novo Testamento, esta palavra representa a constituição psicológica ou a vida da Zoe.
Entretanto, há uma terceira palavra grega, uma palavra mais importante que quer dizer vida. Esta palavra é zoe. Ela significa, de acordo com o Dicionário Expositório de Palavras do Novo Testamento, W.E. Vini, vida como Deus a tem. No que se refere à vida, Deus realmente a tem. No Novo Testamento, esta palavra zoe é usada predominantemente para se referir à própria vida de Deus. Esta única e especial palavra foi usada pelos escritores do Novo Testamento, inspirados por Deus, para se referir à sua própria vida incorruptível, sem princípio e sem fim. Portanto, quando a Bíblia fala sobre a nova vida que Deus nos dá através de Jesus, é esta palavra zoe que é usada, e não bios ou psique. A frase vida eterna é expressa em grego como aionion zoe e significa uma vida que atravessa as épocas. Esta aionion zoe, atravessando o tempo, nunca iniciada, nunca interrompida, nunca cessante vida de Deus, isto é o que Jesus veio trazer para nós. Irmãos e irmãs, nós recebemos um dom indescritível. Deus nos deu muito mais do que poderíamos pedir ou mesmo imaginar. Nós, frágeis seres humanos, existindo em corpos decadentes, vivendo em um mundo que está sucumbindo e desmoronando em muitos sentidos diferentes, chegamos à mais maravilhosa constatação. O Deus do universo nos tomou em seu coração e decidiu nos conceder sua própria vida, uma substância de vida incorruptível, imutável, que é impossível destruir. Jesus Cristo levantou-se dos mortos porque não era possível que a vida que ele possuía pudesse ser retida pela morte. Atos 2:24. Assim, nós também, tendo sido feitos filhos de Deus através do novo nascimento, nos tornamos participantes de uma vida sobre a qual a morte não tem poder. Jesus disse que todo aquele que nele crê não perece, mas já passou da morte para a vida. Zoe, João 5:24. Esta é uma verdade essencial. A dificuldade que muitos crentes têm em viver uma vida verdadeiramente espiritual pode ser localizada precisamente neste ponto. Todos nós sabemos que Jesus Cristo veio para nos trazer vida, mas bios. Outros podem imaginar que a vida abundante significa estar feliz ou satisfeito em nossa existência terrena, psique. Muitos dos que estão corrompidos deste modo acabam caindo num sério erro ou pecado. Compreendendo mal os propósitos de Deus e falhando em discernir o tipo de vida que Jesus veio nos dar, eles têm se desviado para perseguir uma outra vida, uma vida sensual ou uma vida mundana, uma vida que logo descobriremos que Jesus veio para condenar. Durando para sempre ou eterna? Que tipo de vida? Se a distinção entre as três palavras gregas não é feita, é possível, para alguns, pensar que a vida abundante, em João 10:10, significa ter muito dinheiro, muita luxúria, ou preencher sua vida com prazeres e materiais físicos. Uma outra concepção errada na igreja hoje é que a vida eterna é simplesmente uma extensão ou um prolongamento da vida com a qual nós nascemos. Esta compreensão errônea tem sido encorajada, em parte, pelo uso da palavra perpétua no texto. Em muitas traduções para o português, as palavras perpétua e eterna são usadas alternadamente. Entretanto, perpétua é uma tradução incorreta da palavra aionion. Isto tem sido a causa de alguma confusão, já que existe um significado diferente no seu sentido na língua portuguesa. Enquanto que eterno significa sem princípio ou fim, a palavra perpétua poderia ser aplicada a uma criatura que nasceu em um determinado momento no tempo e, então, durou para sempre. Consequentemente, é fácil para alguém que lê sobre a vida perpétua supor que se refere à continuação infinita de sua própria vida. Conforme vimos, este não é o caso. Para anular este engano, vamos apenas nos lembrar que, no texto bíblico, ambas as palavras, eterna e perpétua, se referem à mesma coisa,
a vida de Deus. Elas não se referem a uma extensão de nossa própria vida. Realmente, não recebemos uma vida perpétua, mas vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus recebe a própria vida de Deus, e esta vida é o meio que Deus vai usar para nos mudar daquilo que somos para aquilo que Ele planejou que fôssemos. É esta vida que tornará a nossa natureza semelhante à dele. Assim, como no princípio, quando nosso Pai Celeste colocou diante do homem a oferta de sua própria vida na forma de uma árvore, assim também hoje Ele a faz disponível a todos através de seu próprio Filho. As Escrituras ensinam claramente que aquele que tem o Filho tem a vida, Zoe, 1 João 5:12. Aqueles que são sábios tomarão posse desta vida, se encherão dela e assim obterão todos os benefícios dela. Aqueles que são tolos a negligenciarão, como fizeram nossos ancestrais, e eventualmente sofrerão as consequências. A vida de Deus, que Ele nos concedeu, é absolutamente crucial para o nosso caminhar espiritual. Estas são realmente boas novas. Expulso vida, que é a fonte de tudo o que Deus está operando dentro de nós. Espero que esteja absolutamente claro que Jesus morreu não para nos dar um novo lugar para viver o resto de nossas vidas, por exemplo, o céu. Ele também não nos trouxe uma extensão da vida com a qual nascemos. Ele veio para nos dar uma vida que é inteiramente diferente de qualquer outra que tenhamos conhecido previamente. Jesus Cristo veio para conceder aos homens a vida não criada, eterna, do próprio Deus. Ele veio com a intenção de nos dar a verdadeira vida, essência e natureza de tudo aquilo que Deus, o Pai, é. O que Jesus trouxe à terra para os homens é a mais preciosa substância. Não há mais nada no universo semelhante a ela. A vida que Ele veio para nos dar nunca começou e, por definição, não pode nunca acabar. Nós nos tornamos participantes da vida de Deus. Aleluia! Como já discutimos desde o início, Deus desejava oferecer a vida dele ao homem. Lá no Jardim do Éden, Ele colocou a árvore da vida, assim disponibilizando a vida dele a Adão e Eva. Mas, depois que eles pecaram, foram expulsos do jardim, e o caminho para o Jardim do Éden, a avenida que ia para a árvore da vida, foi bloqueada por um querubim, junto com uma espada flamejante. O caminho original, o caminho que Deus pretendeu que o homem seguisse, estava agora inviável. Qualquer um que procurasse entrar naquele lugar seria morto. O julgamento de Deus, simbolizado pelo querubim com a espada flamejante, agora permanecia entre o homem e a vida sobrenatural. O que anteriormente havia sido oferecido gratuitamente, agora era cuidadosamente guardado, e o homem pecador era, por causa disso, proibido de ter acesso. Agora, o homem, ao invés de ter o favor de Deus, estava debaixo de seu julgamento. O êxtase que o primeiro casal uma vez gozou e a comunhão com Deus, que era tão familiar a eles, repentinamente desapareceram. A escolha que os dois fizeram tinha consequências. Aparentemente, o diabo tinha obtido a vitória e os propósitos eternos de Deus tinham sido contrariados. O homem, a quem Deus criou a sua própria imagem e semelhança, pretendendo que ele se tornasse sua noiva santa, tinha, ao contrário, se tornado contaminado pelo pecado e desqualificado para compartilhar de sua própria vida. Mas, talvez, o diabo não tenha compreendido a profundidade do amor de Deus por sua noiva. Talvez ele tenha falhado em sondar a extensão dos caminhos pelos quais ele atingiria os seus propósitos. A intenção original de Deus permaneceu imutável. Seu desejo profundo de compartilhar sua vida com os seres humanos continuava persistente. Aquelas criaturas especiais, as únicas em todo o universo a possuir a imagem e semelhança do Deus eterno, tinham caído. Ainda assim, Deus ansiava que ele um novo e vivo caminho de volta para Ele mesmo. Hebreus 10:20. O plano da redenção.
Porque a rebelião do homem exigia a pena de morte e barrava o caminho para a vida, Deus, para realizar seu plano, tinha que encontrar um substituto. Através de seu imponderável conhecimento, ele encontrou uma pessoa que desejava provar a morte em nosso lugar: seu próprio Filho. Em sua carne, Jesus Cristo fez expiação para a rebelião do homem e pelo seu pecado. Em si mesmo ele carregou nossos pecados na cruz, tirando-os do caminho. Jesus nos reconciliou com Deus. Por meio de Cristo, nós fomos trazidos de volta para um relacionamento com o Pai. Pelo trabalho fossem trazidos de volta à comunhão consigo mesmo e estivessem novamente em uma posição de participar de tudo o que ele planejava para eles. Seu incompreensível amor pela humanidade não diminuíra. Seu plano inicial de criar o homem e oferecer-lhe sua própria vida ainda queimava em seu coração. Deus, em sua infinita sabedoria e de acordo com seu propósito eterno, tinha preparado um outro caminho. O trabalho do Filho, o derramar de seu sangue, agora nós temos acesso a Deus. Mais uma vez, o caminho para a sua própria vida foi aberto. Que coisa infinitamente preciosa Jesus fez por nós, indignos pecadores, trazendo-nos de volta a Deus e abrindo o caminho novamente para compartilharmos de sua vida não criada, eterna. Veja, Deus não poderia dar sua vida a seres injustos. Ele não iria colocar sua vida santa, sem pecado, em vasos poluídos. O pecado havia impedido os propósitos de Deus. Era impossível para ele permitir que sua vida fosse misturada com a injustiça do homem. Assim, antes da concessão de tal pura substância, o receptáculo tinha que ser purificado. O sangue de Cristo derramado no Calvário providenciou tal limpeza. A inocência e a pureza da vida que foi tomada ali, às vistas de Deus, purificou a nossa imundície. Então, de um modo sobrenatural, que é difícil para entendermos, Deus apagou o nosso pecado e removeu os obstáculos que estavam no caminho. Quando chegou o tempo certo, Deus mandou seu próprio Filho para nos resgatar. Ele o sacrificou, permitindo que fosse torturado, ridicularizado e morto. O julgamento que estava reservado para nós caiu sobre o Cordeiro. Com sua morte na cruz, a exigência de justiça de Deus estava satisfeita, e o querubim do julgamento, com a espada flamejante, foi tirado do caminho. Novamente, o caminho para a árvore da vida foi aberto, e o convite oferecido. Jesus não apenas providenciou para nós o caminho para a vida, mas ele era também a manifestação desta vida. Quando Jesus veio a esta terra, veio como um vaso contendo a vida de Deus. Nós lemos nas Escrituras: a vida, Zoe, estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1,4. Instruiu seus seguidores a comerem sua carne para obter vida, causando ofensa a muitos deles. João 6,53. Mas isto não deveria nos preocupar. Ele estava ali simplesmente proclamando que tudo aquilo que havia estado à disposição no jardim, em forma de árvore, era agora oferecido através dele. Por meio de seu Filho, Deus estava novamente ofertando a vida. Hoje, assim, de novo nós lemos: a vida, Zoe, se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João 1:2. Parte da missão de Jesus foi contar à humanidade tudo o que o Pai estava oferecendo. Ele era a completa declaração dos pensamentos e das intenções de Deus. A vida de Deus, que de uma maneira obscurecida foi manifestada no jardim na forma de uma árvore, foi agora completamente demonstrada em Jesus Cristo. O próprio Jesus proclamou isto. Ele convidou as pessoas a virem até ele e comerem, e a virem até ele e beberem. João 6,54. Explicou que ele era o pão da vida, Zoe, João 6,48, e o caminho, a verdade e a vida, Zoe, João 14,6.
Ele até mesmo, como nos dias dos nossos primeiros ancestrais, há uma escolha para cada ser humano fazer. Como estamos respondendo a ela? O crescimento espiritual é essencial. Uma vez que somos nascidos do alto, este é apenas o começo de uma vida cristã. Embora seja maravilhoso receber a vida de Deus, este é apenas o primeiro passo para um longo e duradouro processo de crescimento no Senhor. É apenas a introdução à realidade de aperfeiçoar nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Não apenas necessitamos receber essa nova vida, mas também precisamos fazê-la crescer em nós até a completa maturidade. A Bíblia ensina que, depois de ter nascido em uma manjedoura, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Lucas 2:52. Da mesma forma, nós também precisamos crescer espiritualmente até que a expressão de Deus através de nós seja completa. Nós, como cristãos, precisamos nos livrar da noção de que, uma vez que recebemos Jesus, isto é a consumação da experiência espiritual. Receber a vida de Deus por meio do Espírito é apenas o começo. Assim como o nascimento de um bebê é apenas o primeiro evento de uma vida inteira, assim também, quando somos nascidos do Espírito, este é apenas o passo inicial de uma vida cheia de crescimento no conhecimento de Deus. A intenção do Pai é que nós estejamos comendo e bebendo diariamente e, desse modo, crescendo naquilo tudo que Cristo veio trazer, tudo que é derramado em nós pelo Espírito Santo. A vida de Deus, o mais precioso e valioso elemento de todo o universo, é abundantemente disponível a cada crente. 4, 14 e 15. Bebês são maravilhosos hoje, agora. Através do seu espírito, nós podemos continuamente compartilhar da Aionion Zoe. Por toda a parte, as Escrituras falam de tal crescimento. Efésios 4:15 nos estimula para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, recomendando que não sejamos mais bebês que são facilmente enganados. 1 João, capítulo 2, fala de diferentes estágios de crescimento espiritual, isto é, crianças, jovens e pais. Certamente é fácil ver, então, que a maturidade não é instantânea, mas toma tempo e atenção. Isto também é uma parte essencial da nossa experiência cristã. Permanecer um bebê não é suficientemente bom. O crescimento espiritual é o único rumo para aqueles que são sábios. Precisamos continuamente buscar o Senhor e nutrir esta vida que nos foi concedida para que ela possa crescer até a maturidade. Em toda a parte, na natureza, notamos que todos os tipos de vida devem crescer. Muito embora, por exemplo, um completo carvalho esteja contido em uma semente, leva tempo e nutrição para que aquela árvore atinja a sua própria estatura. Do mesmo modo, muito embora a vida que recebemos de Deus esteja completa, leva tempo e atenção que ela chegue à maturidade. Se é para sermos filhos úteis de Deus, manifestando sua vida e natureza ao mundo de uma forma poderosa, nós também precisamos crescer em sua plenitude. Efésios, mas eles não são muito úteis. Em vez de serem capazes de ajudar e de contribuir para o bem-estar e manutenção da casa, eles próprios requerem nosso tempo e atenção. Creio que Deus ama grandemente todos os seus bebês, mas também estou firmemente convencido de que Ele está procurando filhos que tenham crescido à maturidade para cumprir seus propósitos na terra. Muitos cristãos supõem que nascer de novo é o ponto máximo a ser atingido. Eles imaginam que, após a regeneração, a única coisa que resta é acumular recompensas no céu. Como isto está longe da verdade. Crescer até uma completa maturidade espiritual é o único jeito de sermos realmente úteis ao reino de Deus. É importante perceber que tal crescimento não acontece automaticamente. Deus não está impondo seu caminho a nós. Ele graciosamente nos permite toda a escolha. Assim como tivemos que fazer uma escolha para receber sua vida, a fim de sermos nascidos de novo, assim também precisamos diariamente fazer uma escolha para sermos preenchidos com sua vida.
ninguém mais pode fazer você crescer. Quando nós não aplicarmos nossos corações para buscar a presença do Senhor a cada dia e negligenciarmos gastar tempo em uma comunhão íntima com Ele, cresceremos muito pouco. Se nossa escolha é aplicar nosso tempo perseguindo nossos próprios interesses, a dormência espiritual é uma certeza. O crescimento na vida de Deus está disponível a todos, mas só é conseguido por aqueles que fazem uma escolha consciente de persegui-lo. Aqueles que fazem estas e participando daquilo que Ele está gratuitamente oferecendo? Ou nós, como o primeiro homem, prestamos pouca atenção àquilo que foi tão generosamente providenciado e seguimos nosso próprio caminho? Essa não é uma consideração pequena ou insignificante. É fácil demais ficarmos preocupados com as coisas em volta de nós e as aparentes bênçãos que Deus nos deu, e assim negligenciar a coisa mais importante de todas. Estas escolhas de Livro de Glória em Glória. Capítulo 3. As duas árvores. Por razões que estivemos discutindo nos capítulos anteriores deste livro, Deus desejou compartilhar sua própria vida com o homem desde o princípio. Isto é evidenciado pela árvore da vida plantada no meio do jardim do Éden. Mas havia também uma outra árvore crescendo lá, uma árvore muito sinistra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. Nós concluímos que a primeira árvore era símbolo da vida de Deus. Mas o que dizer dessa outra? O que ela representa? Por que Deus permitiu que uma árvore com tais poderes devastadores crescesse lá, livremente disponível à sua nova raça? Naturalmente que Ele deu aviso sobre ela. Sua palavra solene foi falada claramente, de maneira que não houvesse chance de um erro. Entretanto, é igualmente óbvio que Deus lhe estava permitindo tomar suas próprias decisões no que se refere ao seu destino final. Em sua infinita sabedoria, Ele permitiu que Adão e Eva tivessem o livre arbítrio. Se eles entrassem no plano maravilhoso que Deus tinha para eles, deveria ser por terem voluntariamente escolhido fazer isso, não porque tivessem sido forçados a fazê-lo. Então, desde o começo, Adão e Eva foram colocados diante de uma escolha. Eles se encontraram diante de duas opostas possibilidades. Por um lado, havia a árvore da qual eles podiam comer livremente e, pelo outro, havia aquela da qual eles foram proibidos de comer. Enquanto lhes foi permitido não escolher nenhuma nem outra, estas duas árvores, com tudo que elas representam, estavam sempre diante deles. Sua localização, no centro do jardim, deve ter feito delas o foco da atenção. Consequentemente, a decisão de comer ou abster-se de comer nunca estava muito distante do pensamento deles. De uma maneira interessante, estas mesmas duas alternativas estão à disposição dos homens hoje. Tanto cristãos como não cristãos estão diariamente expostos a estas duas opções e a tudo o que elas envolvem. Embora não haja duas árvores físicas em frente a nós, o que elas representam está abundantemente à disposição. Já que nós, assim como o primeiro casal, somos realmente confrontados diariamente com esta escolha, é essencial que compreendamos o que ela significa. Embora Adão e Eva possam ter sido inocentes e não completamente cientes de tudo o que aquela decisão envolvia, nós não podemos alegar a mesma desculpa. O próprio exemplo deles, combinado com toda a revelação de Deus, desde aquele tempo, nos fornece ampla evidência de qual é o caminho de Deus e, também, o que essas árvores produzem. Infelizmente, muitos dos filhos de Deus ignoram essas coisas. Muitos crentes são completamente alheios ao significado destas realidades espirituais. Desta forma, eles facilmente se tornam vítimas dos enganos do inimigo, do mesmo modo que Eva foi seduzida. 2 Coríntios 11:3. Verdadeiramente, a Escritura diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Provérbios 29:18, NVI. Tenho medo que o caminho para tudo que Deus tem para nós esteja alargado, com os crentes machucados, feridos e escravos, tropeçando em escuridão. De algum modo, eles falharam em ver, na luz de Deus, como permanecer em seu caminho estreito, e foram feitos cativos pelo inimigo de nossas almas.
Nós já discutimos o que era representado pela árvore da vida, mas, para alguns leitores, algumas de suas consequências podem não estar perfeitamente esclarecidas. Como já vimos, é possível perceber em nosso ser a vida de um outro ser. Podemos receber a própria vida de Deus. Já que este outro é extremamente superior a nós mesmos, em tudo, o que isto implica? Como tal coisa nos afetará? Para começar, parece lógico supor que esta outra vida, sendo tão maior que a nossa própria, tende a predominar. Na verdade, ela vai querer tomar posse, isto é, naturalmente, o que Deus deseja fazer. Uma vez que sua vida está dentro de nós, ele pretende tornar-se o chefe. Senhor é o termo das Escrituras. Seu desejo é que, cada vez mais, submetamos cada aspecto de nosso viver à sua autoridade. Lemos nas Escrituras que, em tudo, ele tem a primazia. Colossenses 1,18. Subitamente, descobrimos que independência e fazer nossa própria vontade não são mais aceitáveis. Abrindo nossos corações a Ele, nós somos levados a uma situação em que não somos mais nossos próprios donos. Infelizmente, muitas pessoas são trazidas a Cristo sem esta compreensão mais fundamental. São informados a respeito de um Salvador, mas não sobre um Senhor que terá domínio sobre elas. São encorajados a aceitar os benefícios que Deus dá sem qualquer aviso sobre o compromisso que isto envolve. Muitos homens e mulheres são impelidos a vir para Jesus sem mesmo um entendimento do que isto significa. Uma mudança radical na soberania sobre suas vidas. Entretanto, como estaremos vendo no restante deste livro, esta mudança não está apenas disponível, mas é essencial. Esta vida para a qual fomos chamados não é apenas uma história de escola dominical. Nós nos relacionamos com o Deus do universo, e as implicações deste fato são realmente grandes. Então, se a completa submissão a esta nova vida é a premissa central da árvore da vida, quais são as consequências da outra árvore? Para compreender mais propriamente esta questão, primeiro precisamos olhar para um outro ser que foi criado antes da queda do homem. Lúcifer, a princípio, talvez, o maior e o mais santo dos anjos. É aquele de quem estamos falando. Tudo o que está simbolizado na árvore que traz a morte pode ser delineado neste ser. Consequentemente, para compreender totalmente esta árvore e seus efeitos desastrosos, devemos também dar uma boa olhada em quem o diabo é e em como ele chegou ao que é hoje. No livro de Isaías, descobrimos que este anjo agora caído é mencionado como o Filho da Alva, Isaías 14:12. Tal título provavelmente indica que ele foi formado durante os primeiros estágios do trabalho criativo de Deus. Possivelmente ele foi o primeiro ser criado. Ainda uma outra passagem ensina que ele era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Ezequiel 28:12 NVI. É provável que este anjo fosse a mais poderosa, extremamente atraente criatura moldada por Deus e que, sendo assim, ele era o segundo, abaixo de Deus, na cadeia de comando do universo. Muitos de nós achamos que esta era uma posição extremamente boa para se manter, mas para ele havia uma pequena irritação. Este lugar sublime na presença do Altíssimo trouxe consigo uma exigência. Ele tinha que ser completamente submisso a Deus em cada detalhe. O pecado de Lúcifer. Um dia, Lúcifer começou a notar sua própria beleza. Não havia dúvida de que os demais anjos também o admiravam. Ele claramente imaginava que seu poder e inteligência não tinham paralelo entre eles. Ele não conhecia outro que tivesse tantas habilidades a não ser o próprio Deus. Seu desejo de realmente magnificar-se a si mesmo e de exibir totalmente a sua grandeza, pouco a pouco, começou a crescer. À medida que o tempo passava, o constrangimento de ser completamente obediente ao Pai e de usar toda a sua energia para servir somente a Ele, começou a lhe dar nos nervos. Ali não havia lugar para autoexpressão. Todos os seus muitos talentos e tremenda criatividade estavam sendo desperdiçados por ser ele apenas um servo. Debaixo desta terrível escravidão,
como ele poderia realmente conseguir a completa apreciação que ele julgava merecer? Então, como todos nós sabemos, com tais pensamentos fluindo em sua mente, a criatura a quem hoje nos referimos como Satanás caiu em pecado. Creio que deveria ser muito esclarecedor para nós compreender como isto ocorreu. Lúcifer não começou cometendo adultério com sua secretária. Ele não matou alguém inicialmente, nem roubou uma velha senhora andando na rua. Não, nenhuma destas coisas, que parecem tão más para nós, iniciou sua decadência. Pelo contrário, seu primeiro ato pecaminoso foi algo que, para muitas pessoas, parece extremamente natural. Ele tomou uma decisão, a decisão de tornar-se independente, a decisão de dirigir sua própria vida. Ele disse: eu subirei, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Aqui ele rejeitou todas as restrições e começou a afirmar sua própria vontade, rebelando-se contra o Deus Todo-Poderoso. Este foi seu primeiro pecado. Ele deixou sua primeira posição de total dependência e submissão a Deus e começou a exercer sua própria vontade em busca de seu próprio prazer. Claro que o orgulho fazia parte disso. Mentira, adultério espiritual, roubo e assassinato vieram logo atrás. De fato, tudo o que é contrário à retidão de Deus tornou-se dele, neste simples ato, rebelião contra a única autoridade verdadeira. Com tudo isso em mente, agora nós podemos começar a examinar a segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Evidentemente, quando Adão e Eva foram criados, existia a falta de alguma coisa dentro deles. Eles não possuíam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Isto, então, os colocou em uma posição onde eles tinham que depender de Deus. Conforme já discutimos previamente, em muitos aspectos, eles foram feitos semelhantes ao seu Criador, mas nesta área de tomar decisões morais, eles foram forçados a confiar em sua liderança e direção. Entretanto, havia uma árvore que compartilhava conhecimento, não muito distante. Havia uma outra fonte, um outro caminho operando no universo, e estava disponível para eles. Embora ele fosse proibido, tinha sua representação no Jardim do Éden. Provando dessa árvore, o primeiro homem poderia ganhar algo que ele não possuía: independência. Uma mordida deste fruto e eles nunca mais precisariam estar em uma posição subserviente e dependente. Eles poderiam ser como Deus. 3 enganos sutis. Esta foi exatamente a tentação que iludiu Eva e, então, corrompeu Adão. Quando a serpente veio para enredá-los em sua trama, ela o fez com grande sutileza. Não há dúvida de que o diabo compreendeu inteiramente as consequências de comer da árvore errada. Evidentemente, ele já havia induzido muitos outros seres a segui-lo em sua rebelião e, assim, já possuía bastante experiência. Quando falava a Eva, apelou para 3 elementos de fraqueza, que ainda permanecem na raça humana hoje. De qualquer maneira, ele revelou a ela 3 coisas. Número 1. Esta árvore é deliciosa, a cobiça da carne. Número 2. É extremamente boa de olhar, a cobiça dos olhos. Número 3. Apenas uma prova dela fará vocês sábios o bastante para serem independentes de Deus, o orgulho da vida. 1 João 2,16. O último foi o argumento decisivo. Apenas uma pequena mordida poria fim à desconfortável submissão a um outro e capacitaria Eva com o que ela necessitava para levar sua própria vida. Interessante, são estas 3 mesmas atrações que o diabo usou para tentar o Senhor Jesus no deserto. Nenhuma tática nova foi usada ali. Primeiro, já que Jesus estava faminto, o diabo tentou convencê-lo a satisfazer suas necessidades, transformando pedras em pão. Por favor, lembre-se que foi o Espírito Santo que o levara ali e, portanto, o Pai era responsável pelo seu bem-estar. A seguir, ele trabalha com seus olhos, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e sua glória por um instante. Riqueza, honra e poder terreno estão completamente disponíveis para qualquer um que realmente vá atrás deles. Muitas pessoas, hoje, no mundo,
e mesmo dentro da igreja, estão descobrindo o poder da autoafirmação. Claro que, se esta é a sua tendência, inclinar-se para louvar o inimigo é também proveitoso. Entretanto, estou confiante que ele permitirá a alguns cristãos que estão interessados passar por cima desta formalidade, pelo menos externamente. Se eles apenas usarem sua energia para promoverem a si próprios, gastarem seu tempo e dinheiro correndo atrás das coisas deste mundo e, desse modo, construírem o reino escuro e egocêntrico do diabo, isto será certamente suficiente. Finalmente, Satanás apelou para o ego. Ele disse algo como: se você é realmente grande, prove-o, provocando uma grande cena que requeira a intervenção angelical. Exiba-se completamente para que todos nós possamos admirá-lo. Não se importe com essa chata dependência de Deus. Se você é realmente o Filho de Deus, você deve ter sua própria autoridade. Faça algo realmente extraordinário para afirmar sua independência e estabelecer sua própria personalidade. Lucas 4, 9-12. Como deveríamos ser gratos a Jesus, porque ele teve força para resistir a esta tentação. Ele era alguém que era verdadeiramente submisso ao Pai. Cada aspecto de sua vida foi vivido em sujeição à vontade do Pai. A vida que ele viveu, os trabalhos que executou e mesmo as palavras que ele falou estavam todos em perfeita harmonia com as direções do alto. João 14, 10. Ele veio a esta terra não para fazer sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. João 6, 38. Infelizmente, Adão e Eva não possuíam a mesma força de caráter. A inocência deles não era igual à santidade de Cristo, e assim mostrou não ser obstáculo para o inimigo. Quando confrontados com a possibilidade de se tornarem seus próprios senhores, eles agarraram a oportunidade. Aparentemente, a serpente não levou longos anos de tentação para convencer Eva. Uma pequena sessão de autoexpressão era tudo o que era necessário para persuadi-la a violar a ordem claramente dada por Deus e voltar-se contra ele. Ela viu diante dela, facilmente, a possibilidade de tornar-se completa, independente e autossuficiente. Ela pouco imaginava que outros benefícios viriam no mesmo pacote. Deus, com toda a razão, os tinha advertido a não compartilhar daquele fruto. No momento em que Lúcifer decidiu autoafirmar-se, a escuridão precipitou-se sobre ele, colocando-o em oposição a Deus. As qualidades divinas, tais como sua verdade, justiça, misericórdia, retidão, amor, humildade, majestade, etc., tinham que ser contrariadas em um ser que estava em rebelião contra ele. Então, o caráter de Satanás tornou-se a antítese de todas estas coisas. Crueldade, ódio, violência, mentira, decepção, vaidade e muito mais tornou-se a marca registrada de seu reinado. Esta única decisão de desobedecer mudou para sempre sua natureza gloriosa e a formosura com que fora criado para uma natureza cheia de escuridão e do pior tipo de pecado. Tristemente, nossos primeiros ancestrais entraram em uma experiência semelhante. Sua única decisão de se rebelar também custou muito a eles. Embora haja no homem caído aquilo que pode ser chamado de bom, o mal que o homem é capaz de praticar está além da descrição. Quando Adão e Eva compartilharam do fruto, sua verdadeira natureza foi mudada. Eles não eram mais inocentes e dependentes. Eles não mais precisavam confiar em Deus para instrução concernente a padrões morais. Eles tinham se tornado independentes, seus próprios senhores. Consequentemente, eles também se precipitaram na escuridão e corrupção. A árvore do conhecimento. Creio que é importante para nós tomarmos aqui algum tempo para analisarmos a árvore da qual veio essa tremenda decepção. Primeiro, precisamos notar que é uma árvore do bem e do mal. A maioria das pessoas provavelmente imagina que é uma árvore apenas do mal e que a outra árvore, a árvore da vida, deve ser a árvore do bem. Entretanto, este não é o caso. Aqui, nós vemos que o conhecimento do bem está também na árvore sobre a qual Deus ordenou ao homem que não comesse. Compartilhar dela é pecado. Como podemos entender tal coisa?
Para começar, precisamos entender que a árvore que causa a morte é principalmente a árvore do conhecimento. Esta não é simplesmente uma árvore do bem e do mal, mas também uma árvore que concede conhecimento àqueles que provam dela. Seu fruto tem o efeito de conferir a habilidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado. Aqueles que compartilham dela podem saber por si mesmos a diferença entre o bem e o mal. Este conhecimento capacita os seus possuidores a serem seus próprios senhores. Eles podem então determinar seu próprio caminho na vida. É precisamente aqui que Adão e Eva ganharam sua independência. Com tal sabedoria e conhecimento, eles podiam analisar suas situações e condições, avaliar as vantagens e desvantagens das opções disponíveis e tomar decisões. Bem, você pode perguntar: o que há de errado com isto? O problema é justamente o que vimos no início deste capítulo. Tudo isso pode ser efetuado em completa independência de Deus. Tais decisões podem ser tomadas sem submissão e confiança no Altíssimo. Quando agimos deste modo, estamos sendo nossos próprios deuses. Estamos tomando o curso de nossas vidas em nossas próprias mãos. Estamos agindo de acordo com nossa própria sabedoria e compreensão. Isto, certamente, é apenas natural. Todo mundo faz. De fato, desde a queda de Adão e Eva, este é o modo pelo qual todos os simples mundanos conduzem suas vidas. Mas Deus está olhando para aqueles que retornarão à sua intenção original. Ele está procurando por aqueles que não se apoiam em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Seu desejo é para aqueles que serão guiados, não pela sua própria inteligência e sabedoria, não pela sua própria habilidade de decidir por eles mesmos, mas por meio de sua comunhão com Ele, Adão e Eva se tornarem em como Jesus foi, uma expressão viva do Pai. Esta meta se cumpriria através da comunhão com o Pai e da submissão a Ele. Comer da árvore da vida teria trazido sua vida para dentro deles. Desta forma, a manifestação de Deus em suas vidas seria o resultado de seu relacionamento íntimo com Ele. Se eles vivessem em comunhão com o Pai, todos os seus pensamentos, suas atitudes e caráter poderiam ser infundidos neles. Este relacionamento de dependência os faria expressar sua piedade pelo universo. Seria uma espécie de retidão imposta que seria exibida por meio deles, mas que não começou com eles. Em vez desta gloriosa possibilidade, entretanto, Adão e Eva adquiriram um tipo de conhecimento que os habilitava a existir sem Deus, simultaneamente recebendo tudo o que isto envolvia. Embora o caminho independente esteja ainda aberto para quem o escolher, os crentes em Jesus são chamados a compartilhar de uma outra árvore. Eles são chamados a entrar num relacionamento com o seu Rei, que os guiará. De fato, ele entrará neles e os guiará do interior deles. Ele os proverá de uma sabedoria que não tem origem nesta terra. Ele pode conduzi-los a fazer coisas que, do ponto de vista humano, são tolices. Ele os fará viver de um modo que faz um tremendo sentido do ponto de vista da eternidade, mas pode parecer ridículo àqueles que dirigem seus próprios caminhos de acordo com o ponto de vista do mundo. Veja, a sabedoria do mundo, fornecida pela árvore da morte, é tolice para Deus. 1 Coríntios 3:19. Pode parecer perfeitamente lógica, mas não leva em conta o ponto de vista divino. Pedro, usando seu próprio intelecto e sabedoria, pressionou Jesus a não ir para Jerusalém e morrer na cruz. Mateus 16:21-23. Como parecia natural e correto da perspectiva humana. Entretanto, de um ponto de vista celestial, era o trabalho e sabedoria de Satanás. Você pode ver como é perigosa a sabedoria humana? Você pode avaliar quão rebelde pode ser nosso próprio uso do conhecimento que nós recebemos? Adão e Eva não puderam. Para eles parecia bom e agradável, parecia libertador. Forneceu a eles um meio de serem independentes e autossuficientes. Como parece a você hoje? Você está atraído pelo pensamento de ser algo ou alguém? Ou você está atraído pela ideia de completa dependência de um outro? Como nós usamos a palavra de Deus?
Enquanto nós estamos discutindo o conhecimento do bem e do mal, a capacidade de saber o que é certo e o que é errado, precisamos também mencionar o uso das Escrituras. A Bíblia nos foi dada por Deus. Toda a palavra foi soprada de sua boca. 2 Timóteo 3,16. É proveitosa para correção, repreensão e ensino em retidão. Nós não podemos e, de fato, nunca deveríamos desejar contestar este fato. Entretanto, também é verdadeiro que as Escrituras podem ser usadas erroneamente. Por exemplo, Satanás citou a palavra de Deus na tentação de Jesus. Muitas e muitas pessoas, através dos séculos, incluindo alguns filhos de Deus, têm usado incorretamente e torcido as Escrituras para sua própria destruição. 2 Pedro 3,16. Os fariseus são um bom exemplo deste engano. Eles sabiam, pelos textos de Deus, onde o Messias deveria nascer, entretanto não foram adorá-lo. Eles compreenderam que o preço do sangue não poderia ser aceito como uma oferta quando Judas devolveu o dinheiro, Mateus 27,6. Entretanto, eles eram aqueles que o tinham pago. Eles liam as Escrituras diariamente para saber o que era certo e o que era errado. No entanto, eles não vieram submeter-se a Jesus. Como é fácil comer da árvore errada. Também é possível usar a própria Bíblia para descobrir o que está certo e o que está errado, o que é bom e o que é mal, e então usar este conhecimento para guiar nossas próprias vidas. Os hipócritas do tempo de Jesus não eram os únicos. Hoje, também, nós encontramos muitos que usam as Escrituras frequentemente, embora não estejam realmente submissos a Deus. Uma vez que descobrimos por nós mesmos o modo correto e o incorreto, este conhecimento nos torna poderosos para agir de uma maneira independente. Nós podemos viver nossas próprias vidas de acordo com os princípios bíblicos. Nós podemos conhecer o bem e o mal por nós mesmos e tomar nossas próprias decisões de acordo. Este tipo de atitude não só é possível, mas é comum. Muitos cristãos imaginam que eles podem padronizar suas vidas de acordo com as leis bíblicas ou princípios do Novo Testamento e, assim, ser agradáveis a Deus. Eles cuidadosamente estudam as Escrituras, descobrem o que é certo e o que é errado, ou seja, bom ou mal, e tentam viver por este conhecimento. Deste modo, eles cumprem as Escrituras procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitando-se a que realmente vem de Deus. Romanos 10:3. Espero que, por esta presente discussão, você possa começar a ver o erro dessa estratégia. A questão aqui não é certo ou errado. Eles estão ambos na mesma árvore, a que causa a morte. Em vez disso, a questão é rebelião versus submissão. Quando aprendemos a viver em comunhão com Deus e na dependência dele, Ele é aquele que nos guiará. Ele é aquele que resolverá nossos dilemas morais. Ele é aquele que nos dará compreensão de como e o que devemos fazer. Uma caminhada verdadeiramente íntima com Deus engloba um grande grau de inocência infantil, sem saber muito como tratar com a vida e todos os seus problemas, mas crendo, momento a momento, no Pai. Certamente a Bíblia é um dos principais veículos através dos quais Deus se comunica conosco. Não há dúvida que a Bíblia é essencial em nossa caminhada cristã. Nossa preocupação aqui é que deveríamos diariamente nos tornar mais dependentes de Deus e menos autossuficientes. Você sabia que a Bíblia pode causar morte espiritual? Em suas páginas ela diz exatamente isso. Paulo nos ensina que a letra da Bíblia mata, 2 Coríntios 3:6. Isto significa que é possível usar as Escrituras de um modo errado, que causa morte espiritual. Se nós tomarmos o conhecimento bíblico em nossas próprias mãos e agirmos independentemente de Deus, tornamo-nos ministros de morte e escravidão. Como Eva, podemos comer da árvore da morte e compartilhar seu fruto com os outros. Nós podemos nos tornar pessoas cheias de conhecimento do que é certo ou errado, conhecimento do que deveríamos e do que não deveríamos fazer, conhecimento do que é bíblico e do que não é. Então, armados com este conhecimento, nós podemos passar esta informação a outros, na expectativa de que eles passem a agir segundo essa informação. Este, meus queridos irmãos, é o ministério da morte. Cristandade morta. Creio que você pode confirmar isso pela sua própria experiência.
Você já encontrou cristãos que pensam que sabem tudo? Eles são mais corretos do que todos, em quase todas as coisas. Das páginas do livro de Deus, eles sintetizaram um completo esquema doutrinário para governar seu comportamento. Embora haja pouco de seus ensinamentos que pareça estar errado, há um certo tempero na experiência que não parece correto. Está faltando a doçura de Cristo. As atitudes e o caráter de Cristo não estão dominando. Em vez disso, o que é demonstrado é um sentido de demanda, conformidade e alto esforço para tentar alcançar algum padrão bíblico. Este também é o ministério da morte. É comer da árvore do certo e errado, do bem e do mal. É usar a palavra de Deus, embora sem estar verdadeiramente submisso a ele. Obediência às exigências da lei ou seguindo alguns princípios não é a mesma coisa que comunhão íntima com nosso Senhor. Na nova aliança, falta de intimidade com Deus é realmente rebelião contra ele. Paulo, o apóstolo, explica que é o Espírito que dá a vida, Zoe. As mesmas palavras bíblicas que poderiam causar morte quando ministradas pelo homem natural, dão vida sobrenatural quando usadas pela autoridade e controle do Espírito Santo. Paulo disse que ele era um ministro da vida, 2 Coríntios 3:6. Seu uso das Santas Escrituras não era algo derivado de sua própria inteligência, não era proveniente de estudo e memorização. Embora acredite que ele meditasse diariamente nas Escrituras, ele sabia como se submeter a Deus. Ele compreendia que não era qualificado para agir independentemente, interpretar e expor as coisas de Cristo por si próprio. Ele sabia ser um vaso sob o controle de Jesus. Ele sabia como comer da árvore da vida. Aqueles que compreendem este segredo transmitem uma impressão diferente. Este fruto também tem um sabor distinto. Emanando da personalidade daqueles que passam pela vida é o inequívoco sentido do divino. Há algo sobre eles que transmite a doçura daquele a quem nós amamos. O último minuto. Talvez a precedente compreensão da vontade de Deus possa nos ajudar a entender por que muitas vezes nós temos que esperar até o último minuto pelo livramento sobrenatural. Quantas vezes nós clamamos a Deus, esperamos e esperamos pela sua resposta e acabamos por tomar o assunto em nossas próprias mãos, assim como fez o rei Saul no Velho Testamento. 1 Samuel 13, de 7 a 15. Nós precisamos aprender a depender completamente de Deus. De novo e outra vez, Ele nos testará para nos ajudar a ver quanto nós ainda confiamos em nossa própria força. Como temos visto, esse assunto é muito precioso ao coração de Deus. Está no centro de sua vontade no que concerne ao homem. A verdadeira cristandade é uma vida vivida em completa dependência do Pai. Isto requer um relacionamento íntimo e diário com Ele. Sem isto, a única escolha é comer da árvore do conhecimento e, com o auxílio de seu fruto, tomar nosso próprio rumo. Como nós precisamos cultivar um relacionamento íntimo com Jesus? Somente deste modo estaremos compartilhando diariamente de sua vida. É esta vida que nos preenche e nos guia durante todo o dia. E é esta vida que se derramará de nós para os outros, em um ministério verdadeiramente espiritual. Jesus é a fonte desta vida. Ele explica que, se viermos a Ele, Ele fará de nós uma fonte de vida. João 7, 38 e 39, borbulhando, transbordando e transmitindo esta vida a outros por toda a parte. Em relação às coisas espirituais, há dois tipos de conhecimento. Um poderia ser chamado de conhecimento a respeito de Deus. O outro é o conhecimento de Deus. O primeiro vem de um estudo mental da informação disponível. O segundo vem da intimidade com Ele. Estas, queridos amigos, são as duas árvores. Elas estão ambas disponíveis. Qual delas você escolhe? Muitos crentes imaginam que o crescimento espiritual é um resultado de aprendizagem. Acham que quanto mais eles aprendem, estudando a Bíblia, lendo livros cristãos, indo para o seminário, etc., mais eles crescerão espiritualmente. Parece comum pensar que, aumentando o conhecimento bíblico, irá acelerar-se o progresso espiritual, mas isso não é o caso. Se, por exemplo, você pegar um neném recém-nascido para cuidar dele, o que vai alimentar e fazê-lo crescer?
Se você fica com ele no seu colo enquanto você lê o dicionário audivelmente, isso vai fazer com que ele cresça? Se você fica recitando fórmulas de matemática ou lições de geografia para ele, vai assim amadurecê-lo? Claro que não. Ele vai morrer. Você está ministrando morte a ele. O que o bebê precisa é de comida e bebida, nutrição real. Da mesma forma, nós precisamos comer da árvore da vida. Precisamos beber e comer de Jesus. Esse alimento não vem de aprendizagem nem de conhecimento, mas de intimidade com Deus. A própria vida dele é o alimento espiritual de que tanto necessitamos. O fruto da árvore do conhecimento nunca vai suprir a necessidade. O que precisamos não é mais informação a respeito de Deus, mas a revelação que vem da presença de Deus. Este foi o capítulo 3 do livro De Glória em Glória, escrito por David W. Dyer e disponível gratuitamente no site www.grãodetrigo.com.